Este capítulo é um capítulo bem enigmático, com muitas figuras, e ele é reconhecido pelos teólogos como uma das seções mais difíceis do livro. Me refiro ao capítulo 17 do livro de Apocalipse. Então, em alguns pontos, vou tentar mostrar para os irmãos como tenho chegado a algumas conclusões. Vou mostrar para os irmãos a dependência que precisamos ter do Antigo Testamento mais uma vez, para ter uma compreensão de Apocalipse. E eu espero conseguir mostrar para você um pouquinho do sentido deste capítulo, apesar de toda a dificuldade que ele levanta. Gostaria que você deixasse aí sua Bíblia aberta, Apocalipse, capítulo 17. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Todo o capítulo já foi lido. Vamos ler aí os 3 primeiros versículos. Apocalipse, capítulo 17, a partir do versículo 1. Preciso que você, essa noite, exercite a sua concentração. Vamos lá. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e, com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Viu-se grande sinal no céu. Apocalipse capítulo 12, ele vai lançar a luz para nós a respeito desta mulher que está sendo citada nesses 4 versículos. Apocalipse capítulo 12 vai falar também a respeito de uma mulher. Eu creio que você lembra que nós já falamos de uma mulher que estava grávida e que ela possuía uma coroa, e nós temos ali, nesta coroa, 12 estrelas, representando o povo de Israel. Em Apocalipse, nós temos a mesma figura, a figura de uma mulher, com 2 representações completamente diferentes. Então, nós temos a mulher do capítulo 12, que é justamente onde nós citamos que viu-se um grande sinal, a saber, uma mulher vestida do sol, capítulo 12, versículo 1. E nós temos a mulher do capítulo 17. São 2 mulheres diferentes. A mulher do capítulo 12 trata do povo de Deus, é Israel. A ideia das 12 estrelas que ela possui, uma coroa com 12 estrelas, é um apontamento para o sonho de José, onde nós temos ali as 12 tribos. Nós já estudamos sobre isso. Agora, em Apocalipse 17, nós temos um novo personagem sendo inserido aqui nesse texto, que é esta outra mulher. Por que eu estou falando dessas 2 mulheres? Para que você não possa confundi-las. Quando alguém te perguntar quem é a mulher do Apocalipse, você perguntar que mulher você está se referindo? A mulher do capítulo 12 ou a mulher do capítulo 17? Porque são 2 personagens completamente diferentes. Em Apocalipse capítulo 17 nós temos esta mulher, e ela é classificada como uma prostituta, como uma meretriz. Se você notar o versículo 1 com atenção, o versículo 1 ele vai explicar qual vai ser o norte, qual vai ser a direção que João vai trabalhar tanto no capítulo 17 quanto no capítulo 18. O versículo 1 é uma espécie de tema de todo o capítulo, ou de toda a sessão. Essa sessão começa no capítulo 17, mas ela só encerra no capítulo 18. O ideal
era que eu tivesse como expor o capítulo 17 e o capítulo 18 uma mensagem só. E seria o ideal. Mas é muito difícil fazer isso. Por quê? Porque tem muitos detalhes. Então nós teríamos aí que estar aqui disponível para ouvir uma mensagem de 3 horas. E aí eu sei que nem os irmãos aguentam, nem eu. Então nós vamos estudar o capítulo 17, mas entendendo que capítulo 18 está atrelado ao capítulo 17. É uma sessão única, trabalhando a respeito, então, do julgamento. Olha o que é dito aí no versículo 1. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. O propósito desta sessão é falar sobre um julgamento. Este é o propósito. O julgamento desta mulher, o julgamento da grande prostituta. E este detalhe é importante. Por quê? Porque este é o foco. Nós não podemos nos perder em muitos detalhes durante a sessão. São muitos detalhes. Mas o que é importante você notar é que todo o capítulo, toda a sessão, nos leva a entender melhor o julgamento. Que julgamento é este? É o julgamento que vai acontecer quando Jesus voltar na guerra do Armagedon. Nós vimos no capítulo 16 que os reinos se preparavam para a guerra. Então agora nós temos estes reinos e algumas descrições sobre este reino, e eles estão agora preparando-se para este momento de julgamento, quando Jesus voltar e acontecer o que nós chamamos de guerra ali do Armagedon. O versículo 1 afirma que esta mulher está sentada sobre muitas águas. Como assim? Aqui já começa as dificuldades do texto, né? Então, sentada sobre muitas águas, o que isso significa? Louvado seja o Senhor, porque algumas figuras que são dadas são explicadas pelo próprio livro. Então, se você notar, veja o versículo 15 do capítulo 17. O versículo 15 explica o que significa uma mulher sentada sobre muitas águas. Olha o que é dito aí no versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Meus irmãos, esta visão de João não é uma visão inédita, não é uma visão nova. João está trazendo do Antigo Testamento, mais uma vez, uma descrição que já foi feita para o Império Babilônico. Que descrição é essa? Estar sobre muitas águas, está acima, está sentado sobre muitas águas. Esta é a mesma descrição que foi feita no julgamento da Babilônia. Quando eu me refiro à Babilônia, estou falando do Império Babilônico, que teve como imperador principal, no livro de Daniel, Nabucodonosor. Então você vai notar que o juízo da grande Babilônia, que vai acontecer no capítulo 17 e 18 de Apocalipse, está relacionado com o juízo da Babilônia, que foi descrito em Jeremias. Se eu não entender essa relação, dificilmente eu vou conseguir entender todas as implicações. Assim como o capítulo 16 de Apocalipse dependia do meu entendimento do Êxodo, não é isso que nós trabalhamos na semana passada? Que as pragas representavam, apontavam o juízo. Da mesma maneira, eu tenho uma dependência do juízo que foi descrito já para a Babilônia e agora esse juízo que está sendo descrito na tribulação. Abra comigo aí Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51, versículo 13. Jeremias capítulo 51 é um capítulo todo falando sobre o juízo da Babilônia. Jeremias capítulo 51, nós vamos ler o versículo 13. Mas nós vamos novamente fazer aquele exercício de estar em Apocalipse e de estar em Jeremias. E nós vamos ver alguns paralelos entre esses dois julgamentos. O primeiro está aqui, versículo 13. Olha o que é dito.
Olha a descrição da Babilônia. Ó tu que habitas sobre o quê? Muitas águas. Olha a descrição. É a mesma que nós vimos em Apocalipse. Rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Então João está se utilizando dessa mesma linguagem. A Babilônia que está sobre muitas águas. Esta é a semelhança aqui da linguagem. E o que isto representa? O que isto significa? Significa que a Babilônia, o Império Babilônico, estava comandando muitos povos, comandando muitas nações. Quando nós estudamos um pouco a respeito do Império Babilônico no Antigo Testamento, nós concluímos que foram um dos maiores impérios que já existiu. E ele comandava muitas nações. Aqueles que estudaram comigo o livro de Abacuque, lembram que Abacuque está justamente clamando por justiça, e Deus diz que vai trazer justiça vinda da Babilônia, porque a Babilônia vai passando por todas as nações como se ela fosse um pescador, e ela lança a sua rede e vai captando ou capturando todos os animais. Então essa é a descrição que nós temos da Babilônia no Antigo Testamento, um império devastador, um grande império. Esta é a mesma descrição que nós temos em Apocalipse. Nós temos na grande Babilônia, que é representada aí por essa mulher, por essa meretriz, um apontamento de que ela está sob comando, ou está comandando, melhor dizendo, muitos impérios, muitos povos, nações. Ela está sentada sobre, ela está reinando, como se fosse o trono dela sobre todos os povos. Então esta descrição é utilizada aí com base no que já foi dito do Antigo Testamento. Apocalipse 17 e 18 vai nos explicar um pouco melhor a respeito da mulher, a identidade da mulher. Vimos que essa mulher está assentada sobre as águas. Agora, quem é essa mulher? Então, olha aí Apocalipse capítulo 17, versículo 18. Nós temos aí a descrição. Para que nós não precisemos também inventar e ser criativos quanto à identidade da meretriz. O livro já diz, versículo 18: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ela está assentada sobre as águas, o que significa dominar os reis da terra, e é uma grande cidade. É importante entender que quando um império vencia outro ou outro, vencia demais, ele acabava impondo sobre os outros a sua cultura, ele acabava impondo as suas regras éticas, as suas normas. E a Babilônia aqui não significa meramente uma cidade no que concerne a um ponto geográfico, mas a ideia aqui da Babilônia é que nós estamos lidando com um império que está conquistando os outros e influenciando os outros. Então é uma cidade que tem um sistema, e esse sistema é um sistema que é tanto político, quanto econômico, como religioso. Então nós estamos falando de uma grande cidade, dentro do período da tribulação, que comanda todos os outros. Então é um sistema, e nós vamos notar que trata-se de um sistema global. O sistema que comanda o mundo, com uma espécie de espírito de seção, para que as pessoas possam estar contra Deus, se levantar contra Deus. É o mesmo espírito da Babilônia, tanto que esta cidade é chamada da Grande Babilônia. Então é a Babilônia, só que agora ela está de uma maneira maior no que concerne a pecado. Ela está pior, ela piorou muito agora. Então a Babilônia é apenas um apontamento micro do que essa Babilônia agora, que é chamada de Grande Babilônia, aponta. Veja no versículo 2. Falando sobre essa meretriz, essa mulher, que estava sentada sobre muitas águas, o versículo 2 diz: com quem se prostituíam os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra.
Com ela se prostituíram os reis da terra. Essa é a descrição que nós temos. Eu quero que você preste bem atenção na linguagem, porque essa linguagem, mais uma vez, vai nos levar para Jeremias. Nota a linguagem que está sendo dita aqui. É dito que os reis da terra se embebedaram com o vinho da sua devassidão. Então o texto fala a respeito de um vinho que é entregue e os reis da terra estão se embebedando, estão perdendo aí a sua sobriedade. Veja o versículo 4, Apocalipse 17, versículo 4. Achavas a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Então tem alguns detalhes que nós precisamos entender aqui entre o versículo 2 e o versículo 4. O primeiro é que o texto fala de um cálice transbordante. Um cálice transbordante de pecado. Será que você lembra de alguém que segura um cálice no livro de Apocalipse? Um cálice cheio de ira. Lembra de alguém? O próprio Deus. O juízo de Deus é descrito no livro de Apocalipse como estando num cálice, um cálice cheio de ira. E até tem a descrição de que é como se fosse um vinho sem mistura, trabalhando a ideia de que é um juízo puro. E qual é a ideia aqui? A ideia é que para um cálice repleto, transbordante de pecado, nós temos um cálice de Deus transbordante de ira. Então, um equivale ao outro dentro do livro de Apocalipse. Nós temos os homens que multiplicam o pecado a ponto de ter a abundância deles. São criativos no pecado a ponto de estar transbordando o cálice. E aí você tem o cálice da ira de Deus, justamente para pagar, para ir de encontro a este cálice que já está sendo descrito aqui. Um outro detalhe que nós temos aí nessa linguagem da bebida, do vinho, de um cálice de ouro, é que nós precisamos notar que as pessoas são levadas a perder sua sobriedade, são levadas à embriaguez, e ele está aqui usando uma figura para que nós entendamos o efeito daquela mulher sobre os reinos, o efeito daquela mulher sobre as nações. E o texto fala do vinho da devassidão. Nós vamos ter aqui o uso de uma palavra que vai aparecer pelo menos 3 vezes, que é a palavra porneia. Essa palavra vai se repetir aqui logo no início desses versículos. E essa palavra foi aquela que deu origem à palavra pornô no português e à palavra pornografia. Então nós temos aqui a descrição de imoralidade. Então é a ideia de uma mulher que leva todos os reinos para a devassidão, leva todos os reinos para a imoralidade. Mas também nós temos um apontamento para a questão da idolatria. Os irmãos já devem ter notado que a questão da sexualidade na Bíblia, ela é uma linguagem que aponta tanto para orgias, tanto para a deturpação do sexo, quanto também para a idolatria. E nós vamos ter um apontamento disso no livro de Jeremias, capítulo 51. Porque quando se fala lá a respeito do juízo da Babilônia de Nabucodonosor, se fala a respeito de idolatria e não de pecado sexual. Abra aí, Isaías 51, Jeremias, melhor dizendo. Jeremias 51, versículos 17 e 18. Jeremias 51, versículos 17 e 18. Ele está aqui fazendo uma relação com os pecados da Babilônia. E aí no versículo 17 ele vai dizer: todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são
obra ridícula, no tempo do seu castigo, virão a perecer. Então, dentre os pecados alistados para a Babilônia, em Jeremias 51, o que nós temos? Nós temos o pecado da idolatria sendo citado. Então, aqueles ourives que faziam imagens para a adoração. E aqui nós temos um paralelo importante, porque nós vemos o seguinte: nós vemos que as nações foram embebedadas, receberam do vinho da meretriz. Não foi isso que nós vemos em Apocalipse? Agora note que essa é a mesma linguagem que você vai ter aqui em Jeremias 51. Veja comigo o versículo 7. Jeremias 51, versículo 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. No seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Então aqui nós temos uma relação muito estreita com o livro de Apocalipse. O texto fala sobre a questão de embriagar as outras nações ou enlouquecer a outras nações, é a mesma linguagem. E nós temos aqui um cálice de ouro ou um copo de ouro. Mas o que chama a nossa atenção em Jeremias, quando nós lemos o versículo 7, que este copo de ouro está na mão do Senhor. Notaram isso? Em Jeremias, o copo de ouro está na mão do Senhor. Lá na Babilônia, ou lá na tribulação, o copo está na mão da meretriz, está na mão da grande Babilônia. O que significa o versículo 7 de Jeremias 51? Estou com Isaías na cabeça, não sei porquê. Os irmãos vão ter que me aguentar até o final do culto, ele falando em Isaías quando é Jeremias. Tenha misericórdia de mim. Você tem Jeremias aqui 51, 7, com este detalhe. O detalhe a respeito da Babilônia nas mãos do Senhor. A ideia é a seguinte, meus irmãos: é a mão do Senhor que está por trás da Babilônia. A Babilônia estava indo contra os povos, destruindo os povos, mas quem manejava a Babilônia? Era Deus. Isso é muito interessante. A Babilônia não era autônoma. A Babilônia não era totalmente livre, completamente livre. Deus estava manejando a Babilônia, estava sob o controle de Deus, porque tudo está debaixo do controle de Deus. Ela lançava a podridão sobre a terra, ela embriagava as pessoas da terra, ela enlouquecia as pessoas da terra, mas na realidade Deus estava no controle da Babilônia. Deus é o Senhor da Babilônia. Esse tema é um tema muito importante no drama do juízo babilônico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vamos notar que por trás da Babilônia nós vamos encontrar um senhorio, nós vamos encontrar a soberania de Deus. A descrição pior, quando nós damos prosseguimento em Jeremias e vemos que a Babilônia não é apenas um cálice na mão de Deus, mas a Babilônia é um instrumento nas mãos de Deus para juízo. Deus está usando a Babilônia. Nota o versículo 20, Jeremias 51, 20. Nota a descrição que vai ser feita. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Quem está falando? Deus. Por meio de ti despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti despedacei o homem e a mulher. Despedacei o velho e o moço. Despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e vice-reis. Como assim a grande cidade? O que Jeremias está nos informando com esta descrição a respeito
da Babilônia. Você está conseguindo entender a linha de argumentação de Jeremias? Você está conseguindo enxergar a soberania de Deus por trás da Babilônia, utilizando a Babilônia como se utiliza uma ferramenta, como se utiliza uma arma? Era isso que estava acontecendo. A Babilônia, meus amados irmãos, é descrita como um instrumento nas mãos de Deus. Sim, Deus usou a Babilônia para cumprir seus propósitos santos. Sim, Deus utilizou a Babilônia. Por que Deus utilizou a Babilônia? Porque Ele é Deus e Ele utiliza quem Ele quer, do jeito que Ele quer e como Ele quer. Se o teu Deus não é assim, tem um problema, é no teu Deus, não é no instrumento. Porque se Deus criou todas as coisas, e Ele de fato é Deus, Ele deve ser soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. E o que está sendo descrito aqui é que Deus utilizou sim a Babilônia. A grande pergunta é a seguinte: quer dizer, pastor, que Deus utilizou a Babilônia, como nós acabamos de ler, como um martelo para despedaçar, para destruir, para trazer juízo sobre os povos, inclusive para trazer juízo sobre Israel? Deus usou a Babilônia e Deus ainda vai responsabilizar a Babilônia. Quer dizer que Deus utilizou a Babilônia e a Babilônia ainda tem culpa. A Babilônia ainda vai ser culpada, responsabilizada. Nota Jeremias aí. Veja o versículo 24 e 25. Jeremias 24 e 25. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis. Interessante o império ser chamado de monte. Isso vai ter implicações daqui a pouco. Ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte de chamas. O que nós encontramos nesse texto? A Babilônia será responsabilizada pelos seus atos. A Babilônia será responsabilizada. Se você continuar o capítulo, você vai notar que é a descrição do juízo de Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos entrega duas verdades. Deus usou a Babilônia e Deus julgará a Babilônia. São as duas verdades que nós temos aqui em Jeremias, capítulo 51. Nós temos o que conhecemos como soberania de Deus e responsabilidade do homem. E nós precisamos ler tudo isto à luz de um Deus que é santo e justo. Deus fez isto. E Apocalipse vai dizer várias vezes: Deus é justo. E os cânticos que são levantados em Apocalipse é para glorificar a justiça de Deus. Deus é justo, nós não podemos sair desta base. Pastor, mas como nós podemos harmonizar essas duas verdades? Como é que eu posso entender isso? Deus usa a Babilônia, estava no plano de Deus que Babilônia ia destruir tudo. Babilônia não tinha liberdade de dizer não. E Deus ainda vai julgar a Babilônia. Deus ainda vai responsabilizar a Babilônia. Como é que nós podemos resolver esse problema? Meus irmãos, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. A Bíblia diz que é. A Bíblia diz que Deus usou a Babilônia. E Deus diz que vai responsabilizar a Babilônia. Isto a Bíblia está dizendo. Isto é um fato. Se eu consigo harmonizar ou não é outra história. Se eu consigo entender ou não soberania de Deus e responsabilidade do homem, aí é outra questão. Mas o que a Bíblia revela, o que a Bíblia diz, é que Deus usou a Babilônia e responsabilizará a Babilônia por esses atos. É o que nós encontramos aqui nos textos. O apóstolo Paulo vai fazer uma pergunta bem semelhante a esta. Abra comigo em Romanos 9. Livro de Romanos, no Novo Testamento, capítulo 9, talvez nos ajude um pouco. Pelo menos
Veja aí a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 6, só para que a gente possa entender aqui a trama. Romanos 9, a partir do versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber um só, Isaque nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, preste bem atenção, eles não eram nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Preste bem atenção nessa linha comigo. Eles nem tinham nascido, Deus escolhe um e vai preterir outro. O que nasce automaticamente no nosso coração, quando nós ouvimos uma informação como essa? Nós ouvimos: olha, Deus escolheu, antes deles fazerem qualquer ato, antes de qualquer prática, Deus escolheu um e aborreceu o outro. O que surge no nosso coração de maneira automática é injustiça. Isso é injusto. Como é que Deus pode fazer isso, se eles nem tinham nascido? Isso é injusto. Veja a pergunta aí no versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Quer que o apóstolo Paulo responda? De modo nenhum. Agora ele vai dizer por quê. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver de misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver de compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tenha misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Agora, diante disso, você tem aqui Faraó. E o que o texto está dizendo? Faraó fez aquilo que Deus queria. Da mesma maneira que nós vimos, a Babilônia fez aquilo que Deus queria. Surge uma pergunta em nosso coração de novo. Qual é a pergunta que vem automaticamente? É assim: como é que Deus pode, então, culpar Faraó ou culpar qualquer pessoa, se na realidade foi ele quem escolheu? Se a pessoa está fazendo os planos de Deus, se todos estão fazendo o plano dele, como é que ele pode culpar as pessoas? Não é essa a pergunta que surge automaticamente? Veja a resposta do versículo 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? De que se queixa Deus? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? O texto está dizendo: olha, por que Deus está reclamando do povo? Por que Deus está reclamando que as pessoas não se arrependem? Por que Deus vai julgar as pessoas? Quem foi que resistiu à vontade dele? Aí Paulo responde de uma maneira belíssima: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Essa é a resposta. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Se você continuar lendo o texto, ele
Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Em outras palavras, se recolha a sua insignificância. Esta é a resposta da Bíblia. Em outras palavras, Deus não nos revelou. Deus faz a sua vontade, faz, porque Ele é Deus. Deus decreta tudo, decreta porque Ele é Deus. Todas as pessoas fazem aquilo que Deus quer, sim, porque Ele é Deus. Deus vai responsabilizar as pessoas? Vai. Há injustiça em Deus? De modo nenhum. Como assim Deus vai me punir se eu estou só fazendo a vontade dEle? A resposta é: se cale. Se cale diante de Deus e o adore. Quando você não entende, a postura que você deve ter é uma postura de adoração. Por quê? Porque você é finito, eu sou finito, você é limitado, você é limitada, eu também. Nós não temos como entender completamente o plano de Deus, porque é plano de Deus. Nós não temos como entender completamente a mente de Deus, porque é a mente de Deus. O que nós devemos ficar com a Bíblia? O que a Bíblia diz? Que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é amoroso, que o plano dele vai se concretizar e que as pessoas vão ser responsabilizadas. Estes fatos nós não podemos abrir mão, porque a Bíblia declara. Se eu vou aceitar ou não, é outra história. Mas que a Bíblia declara, declara. Não só em Jeremias 51 e Romanos, mas quando nós estamos falando da grande Babilônia sendo julgada, e eu estou trazendo esse plano de fundo por causa de Apocalipse 17, o que nós temos? Mais uma vez a soberania de Deus aparecendo. Volta lá para Apocalipse e veja comigo agora o versículo 17. Capítulo 17, versículo 17. Apocalipse, capítulo 17, versículo 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Note que texto interessante nós temos aqui em Apocalipse. Nós temos algo que equivale a Jeremias, equivale ao juízo que foi feito na Babilônia. Os reis da terra, numa perspectiva terrena, estão fazendo a sua própria vontade perversa e pecaminosa. Mas numa perspectiva espiritual, cósmica, eles estão fazendo a vontade de Deus. Deus incutiu, colocou no coração deles que eles então pudessem se reunir e ficar ao lado da besta. E o texto diz para que se cumpram as palavras de Deus. O que significa isso? Significa que para Deus garantir o final da história, Ele tem que cuidar de todos os detalhes. Para que a palavra dele se cumpra, Deus tem que lidar com todas as questões. Em Provérbios 21, nós aprendemos que Deus muda o coração do rei de acordo com a sua vontade. A ideia é que o coração do rei é como um ribeiro, que ele inclina para onde ele bem deseja. Os irmãos já notaram que eu estou aqui criando um caixão para a ideia da liberdade do homem, para a ideia do livre-arbítrio. Essa ideia é absurda, essa ideia não é bíblica. Porque ou o homem é autônomo, ou Deus é autônomo. Não dá para os dois serem autônomos. E quando eu falo de liberdade, eu estou falando dessa liberdade autônoma, onde Deus não influencia a vida do homem. Biblicamente, Deus muda corações, Deus move corações, Deus incute pensamentos, Deus faz com que os homens façam a sua vontade. É assim que a palavra de Deus descreve o próprio Deus. Mas infelizmente as pessoas estão tendo uma visão errada de Deus, por isso não estão entendendo. Eu não estou dizendo para os irmãos que essa doutrina, que esse pensamento é simples. Eu não estou dizendo para os irmãos que é fácil de lidar com tudo isso. Se eu dissesse, eu estaria mentindo. Não é fácil.
Eu mesmo já me debati por muitos anos, pensando nesses conceitos, tentando entender como assim. Meus irmãos, o meu coração sossegou quando eu entendi que o plano de Deus é melhor do que o meu. O meu coração sossegou quando eu entendi que é o próprio livro de Romanos que vai fazer uma confrontação e vai nos dizer: quem é você para dar conselho a Deus? Quem foi o conselheiro de Deus? E aí eu acabei me colocando no meu lugar e não querendo mudar o plano de Deus ou corrigir o plano de Deus, porque o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus não precisa dos nossos apontamentos, não precisa do nosso lápis, não precisa da nossa borracha. O plano de Deus é perfeito, porque Ele é Deus. São os nossos planos e as nossas mentes que não conseguem captar a perfeição do plano de Deus, mas a descrição bíblica é deste Deus que é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Lutero dizia muitas vezes: o diabo é o diabo de Deus, porque até mesmo o diabo é limitado pela vontade de Deus. O diabo não é autônomo, não faz o que ele bem quer e bem deseja, porque só existe um autônomo no mundo, só existe um soberano no mundo, e este é Deus. Todos os demônios, Satanás e todas as pessoas estão debaixo da vontade de Deus. É assim que a Bíblia descreve. Vamos andar um pouquinho aí em Apocalipse. Veja os versículos 3, 4 e 5. Apocalipse 17, versículo 3, 4 e 5. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto, e vinha montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. É no mínimo curioso notar, perceber que João está escrevendo ou descrevendo uma cidade em um deserto. É interessante isso. Ele tem uma visão e ele vê a mulher assentada sobre a besta num deserto. E nós temos aqui um claro contraste entre cidade e deserto. O nosso conceito de cidade é sempre uma cidade habitada, povoada. A mulher é uma cidade, mas ao mesmo tempo ela está no deserto. É esse contraste que se quer fazer. A mulher não tem vida, seria essa a ideia. Ela, apesar de ser uma cidade, é como um deserto seco. Apesar de todo o luxo, apesar de toda a pompa que a descrição faz das suas vestiduras, deserto. É um deserto espiritual. Não há vida na cidade. Por quê? Porque a cidade só multiplica morte. A cidade só multiplica pecados. Esta é a descrição. Note que a mulher está sentada na besta. É o que é dito aí. Está montada na besta. Nós já vimos que a ideia é que ela está montada num monte. Vimos que a Bíblia fala de 2 bestas. Vimos que a Bíblia fala do anticristo como uma besta e do falso profeta também. Isso significa um relacionamento estreito entre a cidade e o anticristo. Essa é a ideia aqui. O texto ainda afirma que a mulher está vestida de vermelho e a besta também é vermelha, de um vermelho escarlate. E essa é a mesma cor do dragão. Interessante isso. O dragão, a mulher e o anticristo aqui, a besta. A cor das suas vestes tem pelo menos 2 indicações. A primeira é em relação ao pecado. O pecado que é multiplicado no seu meio. O pecado que ilude as pessoas. Muitas vezes nós descrevemos o pecado com a cor preta. Há um tempo atrás teve até uma polêmica quanto ao livro Sem Palavras. Não sei quantos lembram disso. Mas aquele livrinho que tem várias cores, né? Onde o pecado é descrito como a cor preta. E alguns começaram a questionar tudo isso. É de uma besteira sem tamanho esse questionamento. Por quê? Porque a Bíblia, sim, descreve o pecado
sobre uma vida de trevas, como uma vida de pecado, uma vida de escuridão, como uma vida de pecado. Mas a Bíblia não fala somente da escuridão, da negritude do pecado. Mas a Bíblia fala também que o pecado é vermelho. Interessante isso. Alguém lembra de algum texto que fala do pecado ser vermelho? Em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E a Bíblia então tem essa descrição vermelha para apontar para o pecado. Mas não apenas isso, o pecado também ele é descrito de uma maneira toda pomposa aqui nesta mulher, com muito glamour. E nós temos aqui a ideia de uma espécie de disfarce. Ao mesmo tempo que ela é uma prostituta, ao mesmo tempo que ela é uma meretriz, a vestimenta dela é vestimenta de rainha. São vestes reais. Ela se veste de púrpura, de ouro. E você tem aí pérolas, pedras preciosas. A ideia aqui de vender uma aparência. E é o que Satanás sempre faz. É assim que muitas das vezes as pessoas são iludidas. Porque o pecado sempre se mostra assim. Se mostra como algo belo, como algo atraente, como algo reluzente. Mas na realidade, o coração ou as intenções são podres. E a descrição que tem feito aqui da meretriz ou da prostituta. Uma mulher que se veste de uma maneira enganosa. Seria essa a ideia. Se os irmãos notarem bem, essa cor da vestimenta dela, da besta, também aponta para sangue, para derramamento de sangue. Veja o versículo 6. Apocalipse 17, 6. Então vi a mulher embriagada. Embriagada com o quê? Com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. A besta é descrita com uma cor vermelha, a mulher também, apontando para a devastação do povo de Deus na tribulação, para a morte do povo de Deus na tribulação. Também temos a descrição de que a besta é repleta de nomes de blasfêmia. Mais uma vez, é importante notar que em Apocalipse, a característica marcante de quem é oposto a Cristo, a característica marcante do anticristo e dos seus seguidores é justamente a blasfêmia. O anticristo está repleto de blasfêmias. Os irmãos lembram que Apocalipse 16, da semana passada, nós tivemos pelo menos 3 versículos que após o juízo tinha uma descrição a respeito das pessoas que recebiam o juízo. E era dito que elas não se arrependiam e blasfemavam. Apocalipse capítulo 16, versículo 9, Apocalipse 16, 11, Apocalipse 16, 21. A característica da blasfêmia é uma característica de quem não conhece a Deus. É por isso que mesmo em meio àquilo que nós não entendemos do plano de Deus, nós não podemos blasfemar contra Deus. Mesmo quando nós não entendemos muito bem toda essa questão de soberania de Deus, responsabilidade do homem, tudo que acontece no mundo, nós não temos a permissão de blasfemar de Deus. Por quê? Porque a blasfêmia é um identificador de senhorio. Eu identifico quem é o meu Senhor. Eu identifico que o meu Senhor é o anticristo, porque é sobre ele que existem várias blasfêmias. Então, diante de um Deus que muitas das vezes eu não consigo compreender, por causa da minha limitação, da minha finitude, eu adoro e não blasfemo. Versículos 5 a 7. 5, 6 e 7. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e
nos diz, ou um nome misterioso sobre esta mulher. E o nome é Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que isso significa? Não sei, é mistério. A Bíblia acabou de dizer. Não tem como a gente saber todos esses detalhes. Temos apontamentos aqui. A ideia é que nós temos na tribulação esta meretriz como a mãe de outras meretrizes. A ideia é que não existe apenas uma prostituta, assim como não existe apenas um anticristo e assim como não existe apenas um falso profeta. Nós já estudamos isso. Vários anticristos até o anticristo, vários falsos profetas até o falso profeta, várias meretrizes e prostitutas até a prostituta. O que é isso? Várias cidades que se levantam contra Deus, que se levantam contra o governo de Deus. Toda cidade que despreza Deus, toda cidade que acha que pode se satisfazer ou satisfazer o cidadão apenas com recursos humanos, toda cidade que tenta apagar e excluir o nome de Deus, é uma meretriz. Segundo a Bíblia, é uma prostituta. E todas apontam para esta grande meretriz da tribulação. São tipos de prostituições. Por quê? Porque deixaram o seu Senhor, deixaram o seu dono e acabaram se prostituindo com outros deuses, com outros ídolos. E essa ideia aqui, então, é que a grande meretriz da Babilônia, ela é um apontamento para todas as outras que surgiram antes dela. A palavra Babilônia vem de Babel. Os irmãos lembram da Torre de Babel, do desejo de autonomia, de chegar aos céus por própria condição e capacidade, de construir uma torre que chegasse até os céus. Daí se começa a entender ou se pronunciar a ideia de Babel, ou Babilônia. É a primeira Babel da Bíblia. Depois você tem a própria Babilônia de Nabucodonosor. E aí você vai tendo impérios que se multiplicam e que todos são contrários à palavra de Deus. Então essa meretriz é mãe de todas elas, é mãe de todas as abominações da terra. Ou seja, todo aquele que multiplica pecado, que multiplica abominação, que multiplica rebeldia contra Deus, tem uma mãe. E essa mãe é a grande meretriz. É aquela que se revolta contra Deus, é o sistema satânico deste período, é a cidade desse período. O versículo 7 afirma que João ficou espantado. Interessante isso, né? É dito aí, João está espantado a ponto de um anjo perguntar para ele: por que te admiraste? João está admirado com tudo aquilo que ele escuta, com toda aquela revelação, com todos aqueles símbolos, mas principalmente com o pecado que ele acabou de ver nas mãos da mulher, nas mãos da prostituta. O pecado de assassinato. Então a mulher está assassinando os santos, está assassinando os profetas, está derramando sangue. E João então fica completamente horrorizado com tudo aquilo que ele vê. Interessante, nós já temos João descrevendo 3 séries de juízo. João já descreveu os selos, João já descreveu as trombetas, João já descreveu os cálices. E são horríveis. Mas agora nós temos João admirado com tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque o pecado é terrível. Porque o pecado, de fato, deve fazer com que nós olhemos para eles e fiquemos enojados. Que nós olhemos para o pecado e para tudo aquilo que o pecado produz e nós possamos ficar alarmados com ele. O alarme não deve soar no nosso coração por conta do juízo de Deus, mas por conta da multiplicação e da criatividade do pecado do homem, porque isso se multiplica e é o que nós vemos no texto. A partir do versículo 8, então, nós temos essas explicações. Vai ser dito que vão ser dadas para João algumas explicações a respeito da mulher e a respeito da besta. Nós já vimos algumas descrições a respeito da mulher. Vimos que a mulher
a meretriz, essa prostituta representa uma cidade e todo o seu sistema que contagia todo mundo com o pecado, que embebeda o mundo com o seu vinho da prostituição, que leva todos a irem de encontro a Deus. E agora nós temos aqui alguns detalhes sobre a besta que a mulher está montada. No versículo 3, no final do versículo 3, nós temos uma informação. É dito que essa besta está repleta de nomes de blasfêmia, como nós já vimos, e que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Os irmãos devem lembrar dessa linguagem de um livro do Antigo Testamento. Lembram qual é o livro? O livro de Daniel. Usa muito essa linguagem, né, de cabeças, de chifres, indicando poder, indicando ali autoridades, indicando impérios. É isso que vai acontecer ali. A partir do versículo 8, nós temos uma seção dificílima aqui em Apocalipse 17. Basta a gente ler que você começa a notar a dificuldade de entender essa trama que está sendo dita aqui. Não o que é dito aí, eu vou ler para você, preste bem atenção. A besta que viste, ele está querendo explicar a besta para nós. Era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. A ideia é que quem tem sabedoria entenda. É mais ou menos isso que está sendo dito aqui. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Os chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Dificílimo, né? Se você sabe matemática, você vai ter uma crise matemática, né? São 5, aí tem 1, falta 1, mas o anticristo é o 8º. Mas ele falou que 7. Ele está falando, eu vou explicar as 7 cabeças. É isso que ele está dizendo, eu vou explicar as 7. Presta atenção. 5 já foram, tem 1, vai vir outro, e o anticristo é o 8º. É um texto difícil, é um texto enigmático. Eu acredito que dá para a gente andar um pouquinho no entendimento aqui, mas não é tão simples. Então aqui eu acho que são daqueles textos que Deus permite estar na Bíblia para que todo teólogo perca os cabelos e passe a vida inteira estudando e olhe, e vê, e olhe. Eu acho que são desses textos aqui. Deixa eu tentar explicar um pouquinho para você como eu entendo, certo? Mas aqui tem uma abertura claríssima para você tentar pensar por si só e tentar entender. Aqui é como eu tenho compreendido a passagem. Se você lembrar da descrição da besta, do anticristo, no capítulo 13, talvez possa te ajudar a entender um pouco melhor aqui. Então abra aí no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Abra aí. Vamos ver se fica um pouquinho mais claro. Apocalipse, capítulo 13. Falando do anticristo. A partir do versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo:
Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Eu entendo que nós devemos ler o versículo 8 do capítulo 17 à luz do acontecimento desse texto. A ideia do verso 8 é que a besta era, não é isso que está dizendo? A besta era, mas não é mais. Eu entendo que ela era, mas ela foi ferida de maneira mortal, e não é mais. Ela já não era. Mas de repente, ela aparece, ela ressurge, e todos ficam admirados. É isso que diz o versículo 8 do capítulo 17. De repente ela ressurge e todos ficam admirados. Diferente de Cristo, ela não